Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Olá, boa noite para todos, todes e todas. É com imensa alegria que eu estou aqui fazendo essa mediação, dessa nossa conversa sobre teatro, ecologia e política. Eu vou começar fazendo uma audiodescrição. Eu estou sentada, atrás de mim tem duas obras, duas obras em tamanho A4. As duas são do artista Denilson Baniwa. Eu estou vestida com um vestido preto, meus cabelos são loiros, lisos, estão um pouco molhados depois de um banho, para conversar aqui com essas artistas tão lindas que daqui a pouco eu vou apresentar. Aqui atrás de mim também tem uma parede, e é isso. Nós também estamos com dois intérpretes que vão estar nos ajudando nessa live, nessa gravação, na verdade, porque hoje nós estamos fazendo no formato de gravação. Antes de eu apresentar as artistas convidadas, eu queria dizer que esta conversa ela está dentro de um contexto que é o Circula TEPI, Programa de Trocas Internacionais. O Circula TEPI ele faz parte do TEPI, né, que está sendo lançado, foi lançado em novembro, em formato de plataforma. O TEPI nasce como uma mostra artística, mas foi lançado em novembro como uma plataforma de conteúdos artísticos, políticos, estéticos. E o Circula TEPI é um programa que nós estamos lançando neste ano, com uma ideia de pensar um pouco como que se dá as relações entre artistas indígenas do Brasil e do mundo, como que é possível pensar trocas entre instituições internacionais, instituições nacionais e artistas e líderes e os povos indígenas no Brasil. Também é um lugar de apresentar. A gente está fazendo um programa onde a gente está apresentando artistas indígenas para diversos programadores de vários países também do mundo, Brasil, Chile, tem programadores da Áustria, de Portugal, da França, de vários lugares, onde eles estão apresentando seus trabalhos. Então, digamos que o Circula TEPI é um primeiro passo que nós estamos dando para tentar nos conectar, para tentar conhecer outros artistas indígenas que estão aí com as suas obras, com seus sentidos, que, na verdade, o que cada vez mais a gente vai vendo, né, é essa importância dos sentidos apresentados pelas obras indígenas, que tem viés político, que tem viés ecológico, muitas vezes viés de denúncia. Então, é por isso que a gente está fazendo o Circula TEPI. E esta live está dentro deste contexto onde programadores estão conhecendo artistas indígenas, onde a gente está discutindo essas possibilidades de troca, quais são as possibilidades de troca, no contexto de pensar que, mais do que internacionalizar, nós queremos pensar um nós, um grande nós nesse planeta, que é o planeta Terra, essa casa comum de todos nós. Então, para essa conversa sobre teatro, ecologia e política, que está um pouco justamente nesse viés, né, de como pensar essas experiências dessas artistas que estão sendo convidadas, como que se dá essas relações institucionais. Há realmente um compromisso com o planeta, com a sobrevivência, com a ecologia, com as políticas apresentadas, com os povos originários, com as obras e os seus sentidos ali pautados, né, com os sentidos que essas obras trazem. Então, eu vou apresentar primeiro a nossa querida Paula Gonzalez Seguel. A Paula ela é diretora, dramaturga, professora, documentarista, gestora cultural, fundadora e diretora artística da companhia Teatro Kimun. Ela tem atuado como professora em várias instituições acadêmicas. Desde 2017, mantém uma colaboração entre arte e ciências sociais com o Centro de Estudos Interculturais e Indígenas da
Pontifícia Universidade Católica de Chile. A Paula tem várias realizações, vários espetáculos, né, tem vários escritos também, é uma pessoa que eu admiro demais, fico muito feliz por estar aqui e que eu acho que super vale a pena conhecer. Também quero apresentar a nossa querida atriz maravilhosa, que é a Zahi Guajajara. A Zahi é do povo Tenenterrar Guajajara, nascida e criada na aldeia Colônia, reserva indígena Canabrava, no Maranhão. Ela sai aos 19 anos de idade, novinha, pela primeira vez da sua terra, para morar no Rio de Janeiro e assume uma liderança e porta-voz na ocupação indígena Aldeia Maracanã, que é o antigo Museu do Índio, que foi ameaçado de demolição durante as obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a Zahi, a partir de então, tem várias experiências como atriz, foi dirigida pelo Felipe Bragança no curta Zahi, uma fábula sobre a aldeia Maracanã. Zahi é um rio que corre entre mundos, é ativista, genuína, autodidata. Para quem não conhece as obras da Zahi, assim, vale super a pena conhecer. Eu mesmo sou uma fã dessa querida. Tem vários trabalhos incríveis, foram colocados, tem trabalhos que ficaram no MASP, trabalhos que estão circulando. Fez um trabalho com a diretora Bia Lessa, né, com o Macunaíma, uma rapsódia musical. Então, assim, tem um trabalho incrível de denúncia também, de uma estética muito incrível, passa por várias linguagens, né? Zahi canta, atua, performa, faz vídeo instalações, então assim, vale também super a pena conhecer mais a Zahi. E por último, porém não menos assim importante nesse cenário nosso dessa luta ecológica de pensamento conjunto, né, de ação conjunto, eu chamo a Gabriela Carneiro da Cunha. A Gabriela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 82, é formada em arte cênica na Casa das Artes de Laranjeiras, do Rio. No mercado audiovisual, começou como atriz e depois como roteirista, atuou em novela, fez curtas como Almeio e Laura Denver, como roteirista escreveu curtas Se Não Fosse a Brisa, O Menino que Via Devagar, e no teatro trabalhou com espetáculos como Depois da Queda, O Campo, Tentativas contra a Vida dela, Rock and Roll, A Casa, Passagens, Maratona e vários outros trabalhos incríveis, como o Altamira, que é esse espetáculo que está no Tepi, é um trabalho que eu amo, eu acho incrível o trabalho, um trabalho de denúncia, um trabalho de convivência, né, Gabriela? Para mim é um trabalho de convivência da pessoa, da artista, né, que vai lá, que convive, que se deixa afetar e transforma num teatro performático, se é assim que podemos dizer, mas de uma militância, de uma consciência, de uma ecologia, né? De um pensamento, o que é essa nossa biosfera mesmo, planetária, né? Então, para mim, é uma imensa satisfação estar do lado dessas três artistas incríveis, fico assim, felicíssima. E abro, então, a nossa conversa, perguntando um pouco assim, para vocês, fazendo essa primeira pergunta, né? Quais que são as experiências que vocês têm ou têm tido nesta relação com viajar para outros países ou apresentar em outros lugares? Como tem sido isso para vocês? Se é importante? Como é essa experiência? Também no Brasil, né, no caso das instituições como museus, como é que tem sido essa procura dos grandes centros culturais? Então, acho que, em primeira mão, a gente podia abrir a conversa. Convido a Paula primeiro, mas a gente pode ficar bem à vontade, como uma conversa gostosa entre nós, mulheres artistas. Paula, por favor, seja bem-vinda, todas vocês. Hola a todas, muy buenas tardes, Marimari Compuche, Marimari Compulamien, Inche Paula González Eguiel Piñén, Inche Tamapucheñén. Estoy, bueno, en el departamento de unos tíos que lamentablemente están con el COVID-19, una enfermedad que no ha terminado en este tiempo. Les mando grandes saludos, estoy cerca del mar, traje a pasear a mi abuela unos días a descansar
Y bueno, agradecer la invitación nuevamente a este espacio de encuentro con Tepi, con Andreía también, que le tengo mucho cariño. Nos logramos conocer personalmente, así que agradecida, saludar a Saí, Mari, Gabriela, Mari, Lamián. Y quiero, bueno, antes de partir, Andreía, quisiera, bueno, dar unas pequeñas palabras porque hace pocos días atrás falleció una persona muy importante para la compañía Kimun. Su nombre es Rubén Collío, es el esposo de Macarena Valdés Muñoz, una mujer mapuche que perdió la vida, fue asesinada hace ya más de 5 años por estar defendiendo el territorio, por estar defendiendo la vida, por estar defendiendo el agua. A Macarena le hicimos, en honor a ella, a su historia, hicimos la obra Tregua, que se estuvo exhibiendo de manera digital en Tepi, una obra con la cual logramos viajar mucho. Ahora, hace muy poco, estuvimos viajando por Francia entregando un mensaje en defensa de la vida. Y hace pocos días atrás se volcó la camioneta de Rubén, el esposo de ella, en la carretera, falleció. Su elugún, su funeral, fue hace muy poquito, fue este domingo. Yo lamentablemente no pude asistir al sur de Chile porque había estado con problemas de salud y me vine, bueno, a descansar un poco. Producto del estrés también, a veces el cuerpo te traiciona. Y bueno, gran parte de la comunidad mapuche ha estado muy conmovida porque ahora ya él no está. Él estuvo luchando por buscar justicia para Macarena Valdés durante todos estos años y lamentablemente quedaron sus hijos ahora sin su madre, sin su padre. Entonces, quería nombrarlo porque fue alguien muy importante que apoyó el trabajo de Kimun Teatro durante ya varios años, entregándonos su historia de vida para que esa historia fuese contada, tanto en Chile como en otros territorios. Así que un abrazo a su familia, a sus hijos y a toda la comunidad porque hemos perdido a alguien, un líder muy importante para la lucha mapuche. Eso, bueno, puedo continuar, bueno, en relación a la pregunta que tú mencionabas, Andreía. Kimun Teatro, con la compañía, comenzamos a viajar muy tempranamente con nuestro primer trabajo, nuestra primera obra, que fue una obra protagonizada por puras mujeres mapuches de distintas generaciones de edad. Mujeres hablantes de la lengua del Mapudungún, mujeres que están desde la ciudad recuperando su historia de vida, su lengua, su cosmovisión en una comunidad mapuche urbana. Y con ese trabajo tuvimos, bueno, la posibilidad, en Chile hay un festival bien importante que es el Festival Internacional Santiago a Mil, un festival donde las compañías de teatro que están presentándose durante el año postulan para luego las curadorías van a ver las obras de teatro y hacen una selección. Generalmente esta selección de obras nacionales deben ser alrededor de 10 obras nacionales las que quedan seleccionadas y el resto son obras de teatro internacionales y coproducciones del festival, que se presenta durante enero. Ya es un festival que lleva muchos años. Y en esa oportunidad tuvimos, bueno, la posibilidad de que nuestro trabajo fuese visto por varios programadores y programadoras de distintas partes del mundo, y los programadores de Francia quedaron fascinados con nuestro trabajo, quedaron muy sorprendidos con nuestro trabajo. Dentro de estos programadores hay una persona muy importante que es, hoy en día ya tenemos un vínculo, una persona muy querida, un amigo hoy muy importante para la compañía Kimun, que es Patrick Penot, director del Festival Sans Interdits, un festival que se realiza en la ciudad de Lyon cada 2 años en el mes de octubre. Este es un festival de teatro político, un teatro muy importante que le da voz a compañías que están trabajando temáticas quizás
que van en contra de la hegemonía, compañías que están denunciando, compañías de distintas partes del mundo, y en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de estar con nuestra obra con Ñiputemen. Fue un trabajo muy arduo para una compañía autónoma. Somos una compañía que no está representada por productoras, somos una compañía autogestionada. Entonces, en ese minuto, bueno, hubo un trabajo de más de 1 año y medio para poder viajar, con abuelas también, mujeres indígenas que nunca habían salido de su territorio, a contar sus historias y a contar sus vivencias. Fue la primera experiencia que tuvimos a nivel internacional, y fue, bueno, nuestra obra fue muy bien recibida, el público en Europa lloraban mucho. Yo creo que hay algo que pasa ahí cuando se ve quizás el genocidio que se ha generado, ¿cierto? Las violencias que se han generado en los territorios latinoamericanos, que también el público europeo siente mucha empatía porque también siente quizás culpa de estos antepasados, ¿cierto?, que fueron a colonizar los territorios latinoamericanos a través de las violencias. Y en esa, bueno, oportunidad se nos abrió el mundo a la compañía. Se abrió el mundo, se abrió una perspectiva de internacionalización de nuestro trabajo, y luego vinieron otras invitaciones con trabajos posteriores, con la obra Galvarino, donde tuvimos la posibilidad de estar en el FIT de Río Preto, en Brasil. También nos llevaron desde la Cooperativa Paulista, estuvimos recorriendo 7 favelas en Sao Paulo. Fue una experiencia muy hermosa, porque gran parte del público en Brasil, la obra que presentábamos hablaba sobre la muerte de un familiar, de un tío mío que fue asesinado en Rusia, producto de la discriminación racial. Y esta obra fue también un espejo, yo siento, en el público brasilero, que también vivió dictaduras, que también vive también la discriminación por el color de piel, y esa experiencia fue muy, muy, muy bella. Recorrimos mucho también el trabajo, bueno, de Quima, un teatro muy bien valorado por el público brasilero, por otros profesionales, por otros artistas. Tuve la oportunidad, bueno, de participar de conversatorios. Yo estaba bien pequeña, chica, como muy, muy joven, siento, como la primera obra que dirigí tenía 25 años, y ya estaba a los 25 años, bueno, girando. Entonces, también hay muchas de las cosas que a mí me tomaban con mucha sorpresa, esta experiencia como de que nuestro trabajo tuviese tanta repercusión a nivel internacional. Y bueno, hoy en día tenemos ya 7 trabajos, y acabamos de llegar hace muy poquitos meses de una gran gira por 12 ciudades en Europa, por 12 ciudades de Francia, donde fuimos con la obra Tregua, una obra de denuncia del asesinato de Macarena Valdés Muñoz, que fue asesinada en el sector de Tránguil ya hace 5 años aproximadamente, y es nuestra obra que yo siento es una obra que él propone también una mirada muy desde querer justicia frente a una impunidad tremenda que existe en Chile, no solo hacia la comunidad mapuche, sino que a la sociedad en general, a la sociedad que vivió la violación a los derechos humanos en la dictadura militar, y también a la sociedad mapuche que sigue viviendo la violencia por parte de las instituciones, por parte del Estado, por parte del poder, y también por parte hoy día de las empresas extractivistas que están instaladas en los territorios indígenas. Y bueno, la experiencia en territorio nuevamente en Francia fue hermosa, fue maravillosa, porque nuestro trabajo es muy bien valorado afuera. Es un trabajo que es muy necesario. Recuerdo mucho las palabras de una persona del público que decía: esto realmente es teatro político. Eh,
hemos visto obras acá de teatro político, pero no son teatro político. Esto sí que lo es. No, ustedes también están poniéndose en riesgo al estar contando esta historia. Y bueno, están hoy día lazos muy importantes que se han establecido con los directores y directoras de teatro de escenas nacionales. Estuvimos en 12 escenas nacionales en Francia, como los teatros más importantes. Y los directores y directoras hoy día ya existen no solo una relación de llevar una obra de teatro, sino que siento una conciencia de una necesidad de que el teatro tiene que volcarse hacia una mirada política, una mirada responsable de las temáticas que ponemos en escena, para hablar del valor de la vida, tanto humana como la vida no humana. Nossa, muito, muito incrível, Paula, ouvir sua experiência e como é que vocês começaram cedo, circulando, né? Como é que como é que tem sido para você essa recepção do público, né? E de alguma forma, como que uma pessoa, né, um programador olhou para vocês e tornou-se um parceiro nessa relação também, né? Assim, muito bonito de ouvir. Depois eu quero te perguntar mais, assim. Vamos ver as meninas, assim, de repente, Zahri, você topa, Zahri, de falar um pouco sobre suas experiências? Topo. Só para avisar que estou com uma criança aqui, né, minha cria, e aí pode ser que de vez em quando ele dê uns gritos aqui. Tudo bem, tá ótimo. Então, eu sou atriz, né? Eu nasci nessa reserva indígena por nome de Canabrava, no Maranhão. E, enfim, como Deia falou aí, né? Desculpa, tem que fazer a descrição, né? Ah, é verdade, audiodescrição, eu sou péssima. Eu sou péssima. Não, eu esqueci também. Então, eu tô de blusa preta, tô com uns brincos de miçangra. Os brincos têm um desenho de arara, tem um pássaro. Tenho os cabelos longos. Atrás tem... Tô na cozinha da casa, então atrás tem uma... Ai, como é que chama isso? Não. Tem uma... Enfim, tem um negócio de colocar vasilha, prato, colher, copo. Tá aqui atrás de mim. Eu sou a Zahri, eu tenho 32 anos, sou a mãe do Quaquá, né, que a gente fala, chama ele de Quaquá, do Quarahi, meu filhinho que tem 4 anos. Enfim, eu comecei na arte já muito jovem, talvez de uma maneira mais não tão vamos dizer, não tão profissional, né? Não tinha esse temor profissional. Mas a minha mãe era uma pajé, felizmente ela já se foi, encantou. E então a minha mãe era uma grande cantadora também, né? Ela cantava muito e tinha uma voz muito potente, era uma mulher muito forte e muito frágil também, né? Então eu acho que eu herdei as duas coisas da minha mãe, tanto a força quanto a fragilidade. E acredito também que a arte também veio por conta da minha mãe, né? A herança da minha mãe. Minha mãe tinha muita habilidade manual com as mãos, ela fazia artesanatos. E por ela ser pajé também, isso ela tinha uma força e uma sabedoria, um conhecimento ancestral muito forte, né? Então a minha mãe foi uma pajé, curou muita gente, e como a minha mãe mesmo dizia, né, que quem cura não tem o poder de se curar. Então ela não pôde se curar, né? E é isso, eu acho isso de uma sabedoria muito grande, mas a minha mãe foi uma mulher que curou muita gente. A minha mãe é pajé, eu seria uma das filhas, né, que de alguma maneira herdaria, né, esse dom, essa pajelança da minha mãe. Eu tenho um dos meus irmãos que
que hoje pratica, né, esses conhecimentos, mas eu entendo que eu trago todo esse meu conhecimento ancestral e essa minha sabedoria, né, e através da minha arte, de tudo que eu faço e do que eu acredito que eu sou, porque eu acredito que nós somos a própria arte em si, né? E eu venho pensando muito sobre a simplicidade, o quanto que está difícil fazer coisas simples, né? E eu falo no sentido de ter acesso, porque quanto mais difícil, né, mais seletivo fica, né? Mais difícil o acesso a isso. Então, a minha arte indígena é uma arte indígena contemporânea, mas que está muito atrelado a essa minha ancestralidade, ao meu conhecimento inato, né, dessa sabedoria herdada da minha mãe, tanto que todos os meus trabalhos de videoarte, eu sempre tento trazer muito os cantos, né, que é algo que eu tenho, que é uma das coisas que eu mais invoco nos meus trabalhos. E, enfim, tudo isso para dizer que a minha arte é uma maneira de eu também estar curando, né? Eu tento trazer essa herança da minha mãe através da minha arte, né? Não da maneira que ela fazia, mas ressignificando, né? Curando de uma outra forma, trazendo essas informações para um campo onde não é tão comum, né? E a arte indígena, para mim, ela é uma das artes mais genuínas e mais original que existe, porque a nossa arte é a nossa própria essência, né? É o nosso caminhar, é a nossa fala, e tudo isso me faz eu acreditar de que eu estou no caminho certo, né? Com erros e acertos, sempre tentando melhorar, e às vezes a gente piora, né? Na busca pela melhor, às vezes a gente piora, mas assim é. E meus pais ficaram cegos, né? Num determinado tempo da vida. E isso foi uma coisa que mexeu muito também. Eu tenho uma família muito grande. Isso me trouxe um lugar muito sensível, né? Eu, como artista, esse desejo de querer enxergar o mundo com outros olhos, ou além dos olhos, para além dos olhos, né? Porque a gente está tão viciado, né, com o que a gente enxerga, a gente julga porque enxerga, né? Então, a cegueira dos meus pais me trouxe também muitos ensinamentos acerca do meu trabalho, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 4 anos, meu filho é uma criança autista, ele ainda não fala, e isso também é uma outra coisa, né? Que isso também me trouxe um outro lugar também, como uma mulher artista, de como eu consegui me comunicar com o meu filho, né? De como eu posso conseguir acessar o meu filho. Então isso também, de alguma maneira, automaticamente também vai para o meu trabalho, né? Como que eu vou conseguir acessar as pessoas numa linguagem que eu não necessariamente eu precisa ser algo que seja tão intelectual, né? Porque a intelectualidade vai emburrecendo as pessoas e vai ficando uma coisa tão muito racional, e aí parece que eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade sempre tive muita dificuldade com as coisas que são muito racionais, né? Eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar. Então, o meu trabalho também, para além de estar falando de questões indígenas, né, eu trazendo a minha vivência, a minha experiência com esse conhecimento, essa sabedoria ancestral, né, herdada da minha mãe, do meu povo, é também uma forma de conseguir distribuir
uma linguagem mais acessível, né? Em muitos dos meus trabalhos, eu, às vezes, me recuso a traduzir algumas coisas. Já aconteceu de, em algumas exposições, eu colocar a minha língua sem tradução, sem colocar o significado de nada. Algumas vezes eu coloco, outras vezes eu tento, sei lá, uma imagem em silêncio, sabe? Então, tudo isso tem muita referência da minha vida, né? Dos meus pais, dos meus irmãos, do meu filho, né? Então, eu uso a minha família, as coisas que estão à minha volta, como maneira de acessar uma arte mais honesta, né? Para mim, né? Porque acho que já tem muita arte inacessível por aí, né? E quanto mais inacessível, mais valor a gente dá, né? Então, isso me incomodava muito, né? O fato de, eu não sou uma mulher que fala o português academicamente correto, eu não fui uma mulher que eu estudei tanto, eu não fiz nenhuma faculdade, né? Eu não tenho tanto, vamos dizer assim, eu não tenho tanta matéria, né? Vamos dizer assim, o domínio. Eu não tenho o domínio dos estudos, mas eu tenho o domínio da palavra, da minha essência, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, né? E se eu não tivesse autoestima, se eu não tivesse construído essa autoestima em mim, eu ia continuar sendo só mais uma pessoa ali que está presa, né? E que não consegue se libertar. Então, o meu trabalho também além antes eu falava que eu era ativista, né? Hoje eu falo que eu sou artivista, né? Um termo já um pouquinho conhecido, algumas pessoas, né, já usam esse termo. É um termo que me representa muito, né? Até por toda essa história dessa construção de uma arte, de conseguir enxergar de um outro lugar, de uma outra maneira. A que não seja só com os olhos, né? Uma arte que a gente possa sentir e não ficar questionando, porque a gente já questiona tudo na vida a gente questiona, né? E julgamos muito. Então, às vezes, eu tenho uma necessidade de só sentir, eu só tenho vontade de sentir, às vezes, que algo me toque. Então, eu também penso nisso quando eu vou fazer algum trabalho, né? Tentar oferecer o que eu gostaria que fosse oferecido para mim, né? É isso. Legal demais, Ari. É bonito te ouvir, porque como é que você constrói, né, o seu trabalho, constrói a sua obra, assim, isso é muito interessante. Você traz uma intimidade muito, muito grande. Eu sempre falo isso com você, né? Para mim, os seus trabalhos são essa mulher contemporânea que está pensando o mundo. Depois, assim, vamos ouvir um pouco a Gabi, mas depois você podia contar um pouco essa experiência desse trabalho, de toda essa intimidade que você está tendo, nessa relação, por exemplo, com o MASP, ou fazer grandes produções, como foi com a Bia Lessa, ou mesmo com a Netflix, sabe? Assim, essas experiências também, ou mesmo quando você vai para Londres, como é que é isso, assim, também, desse lugar, dessa relação tão intimista, tão autodidata com essas instituições, né? Assim, acho que isso é uma coisa que depois você tem tanta experiência nisso também, é legal te ouvir. Agora a gente podia ouvir um pouco a Gabi, depois a gente volta e vamos conversando mais um pouco. Oi, gente. Boa noite. Bom, tem que começar com audiodescrição. Isso. Eu sou Gabriela, eu sou uma mulher branca, com os cabelos enrolados, os meus cabelos estão presos, eu sou do Rio de Janeiro, por isso eu falo com esse sotaque. Eu tô com uma camisa florida, eu tô na minha casa em São Paulo, que é onde eu moro hoje. Atrás de mim tem uma parede branca e uma rede lilás, que me foi dado como presente pela Raimunda Gomes da Silva, ribeirinha, pensadora do Xingu,
e co-criadora de Altamira 2042. Ela me deu essa rede dessa cor, lilás, porque ela diz que lilás é a cor da mulher. E então estamos aqui entre mulheres, né? Eu lembrei também de uma fala dela da peça, enquanto a Zahri estava falando da mãe, e uma das falas que abre a peça é uma fala da Raimunda, que ela diz assim, só se interessa pelo espírito das águas, só vê, sente quem se interessa pelo espírito das águas. É uma herança de mãe, de vó, de filha. E aí eu pergunto, só de mulher? Aí ela fala, sim, as mulheres são mais na crença. Então, queria lembrar essa fala aqui, que eu acho que tem a ver com a gente, né? A gente está aqui só entre mulheres, talvez porque as mulheres sejam mais na crença. E acho que todos esses trabalhos têm a ver com alguma crença, né? Nesse mundo ou em outro mundo. Bom, gente, primeiro dizer que é uma alegria imensa estar aqui com a Andréia, com a Paula, com a Zahri. Uma alegria estar participando dessa mesa e é uma alegria estar acompanhando o TEPI, que eu tenho acompanhado assim assiduamente. Eu estou amando o festival. Acho que a gente estava já cansado um pouco desse formato, né, do virtual. E eu acho que o TEPI trouxe uma inauguração assim de alguma outra coisa e que está sendo incrível acompanhar tudo que vocês estão trazendo ao longo desses meses. Então, parabéns, André, e parabéns a toda a equipe do TEPI, Krenak, toda a equipe que está aí trabalhando, que é sempre muita gente, né? Sempre precisa de muita, muita gente, humanos e não humanos, para fazer as coisas. E queria agradecer também o Gustavo Caboclo, que fez aquela paisagem crítica linda de Altamira 2042, junto com o Treua, que eu fiquei muito feliz de estar, né, desse debate que ele promoveu com o trabalho da Paula, Não que eu sei assisti. se Paula viu? Desculpa, Gabi. Eu não sei se a Paula viu, você podia contar para ela, que é muito lindo essa muito lindo. Se Paula não viu, eu vou te mandar, Paula, para você ver que ele fez isso, que eu nem conhecia, é uma crítica visual, onde ele colocou os nossos trabalhos em conversa. Porque os dois trabalhos, né, tratam de questões muito próximas e tem uma coisa linda, né, que a cada lâmpada que se acende é um rio que morre, é o grito de um rio. Então, é muito bonito, assim, depois eu vou te mandar para você ver, eu fiquei muito feliz desses trabalhos estarem juntos, assisti o trabalho de Zahri também. O Treua, eu fui às lágrimas, assim, terminou, eu estava às lágrimas, e é bom também sentir, né, que eu vi nessa tela aqui, nessa pequena tela que eu estou conversando com vocês, e mesmo assim o trabalho chega com muita potência. Então, parabéns, e estou novamente só dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, vou falar um pouco, assim, né? Acho que a Andréia me apresentou, mas eu queria só dizer assim, um pouquinho sobre o trabalho que origina Altamira 2042, que é uma pesquisa. Na última conversa que eu tive com o Krenak, eu falei que pesquisa não é um nome que serve mais para o que é uma coisa já. É uma coisa que eu venho fazendo e que vem me fazendo há 8 anos, e que essa coisa se trata, então, de criar gestos artísticos a partir da escuta de rios brasileiros que vivem uma experiência de catástrofe. Isso desde a perspectiva do próprio rio. O primeiro trabalho que a gente fez foi a partir da escuta do Rio Araguaia sobre as mulheres que viveram, lutaram e morreram na guerrilha do Araguaia, e que a maioria delas está desaparecida até hoje. A gente fez esse trabalho ele viajou muito no Brasil, mas ele viajou pouco para fora, ele viajou pouco na América Latina, que na verdade era um desejo muito grande de compartilhar esse trabalho na América Latina, por razões óbvias, né? Porque é um trabalho que fala de uma guerrilha que se deu na ditadura militar brasileira. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez dentro dessa pesquisa, dessa coisa chamada Margens. É um trabalho dirigido pela Georgette Fadel, uma diretora que eu amo profundamente, uma amiga, e foi a primeira etapa do Margens.
A segunda etapa foi Altamira 2042, com a escuta do rio Xingu, sobre a barragem de Belo Monte. Esse trabalho, todos os trabalhos levam mais ou menos 3 anos de trabalho, né? Desde a primeira vez que eu vou no Rio até a estreia. A gente estreou aqui na MIT em 2019, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Depois a gente fez no Farofa. E a gente teve também essa sorte, né, de apresentar num dia que tinham vários curadores internacionais, e começar esse diálogo, e começar a criar esse diálogo da possibilidade de Altamira viajar para a Europa. A gente acaba de voltar, então, dessa turnê europeia, que a gente fez de junho até novembro. Fomos para 10 festivais na Alemanha, na França, Paris, Metz, Porto, Lisboa, Helsinki, na Finlândia, Suíça. Então, foi uma grande gira, e foi a primeira vez também. Esse trabalho foi dirigido por mim e pelo Rio Xingu. Nós dois assinamos a direção de Altamira 2042, e também a minha primeira direção, e fizemos essa grande gira, então, na Europa, que eu acho que é um pouco também o foco aqui na nossa conversa, né? Pensar essa gira, pensar essas trocas, né? Tem várias coisas para falar, assim. Eu queria primeiro mostrar para vocês uma imagem que eu trouxe aqui, para vocês verem, porque eu acho que ela resume bem o que para mim foi essa gira. Aqui, olha, é um pouquinho das águas de cada rio que a gente encontrou, que o Xingu encontrou. Para essa gira, a gente levou água do Xingu, e eu acho que essa é uma imagem que resume bem o que foi isso, né? O que pode ser essa gira? O que é esse encontro de águas? Esse encontro do Xingu, das águas do Xingu, com cada rio de cada cidade por onde a gente passou. E, assim, da experiência que eu tive, é um pouco pensar sobre, assim, o que são as diferenças, o que são as similaridades, o que cada rio desse está vivendo, quais são as diferenças que são quase intransponíveis, né, do que vive um rio na Europa e do que vive um rio na América Latina, o que vivem os povos que estão nas margens dos rios na Europa e o que vivem os povos que estão nas margens de rios na América Latina. Desde o começo, quando a gente viajou, a gente sempre pensou em fazer uma turnê artística, mas também uma turnê ativista, né? E pensar o que significaria isso, né? Como fazer, acho que foi André que falou, né, que é mais do que internacionalização, mas é o que a gente quer pensar para nós. Então, como fazer essa viagem, como fazer essa gira, expandir o nosso espaço aqui, né? Como pensar, assim, para além do tema do que a gente está levando, as questões que a gente está levando, e aí eu me aproximo da narrativa, do que a Paula contou para a gente, assim, em termos da peça em si, a peça foi super bem recebida também. Eu acho que as vozes que a gente está levando, de humanos e não humanos, as vozes que estão presentes ali, elas foram ouvidas, elas convocaram aliados, mas também pensar, assim, para além do tema, do conteúdo, assim, quais são os outros compromissos que a gente pode instaurar, né? Quais são as linguagens possíveis que estão ali? Quais são... Porque a arte, ela é o tema, mas ela é a linguagem, ela é os processos que estão por trás de cada trabalho, elas são as estruturas que estão por trás de cada trabalho, elas são as pessoas que estão por trás de cada trabalho, os aliados que estão por trás de cada trabalho. Então, essas eram questões que me vinham muito enquanto eu estava lá. Por exemplo, para dar um exemplo, assim, no Danúbio, eu fiquei muito tempo em Viena,
e trabalhei com artistas de Viena também, entre elas a Cristina Gruber, que é uma artista ativista que trabalha com o Danúbio, que é um rio muito barrado também, e ela faz um trabalho de repopulação, repovoamento do Danúbio de um peixe, que é o esturjão, que é um peixe que foi entrando em extinção a partir do barramento do Danúbio. E também porque esse peixe é aquele peixe que se come o famoso caviar, né? O peixe da onde se tira a ova da peixa fêmea para fazer esse caviar. Então, é um peixe que está entrando em extinção ali no Danúbio. A Cristina, por exemplo, é claro que ela encontra 1000 obstáculos no trabalho dela, mas ela tem, por exemplo, financiamento da cidade, tem financiamento do Estado. O trabalho que ela faz é um trabalho bem-vindo à cidade. E o que é uma diferença muito grande, se a gente for pensar em termos de América Latina, né? Assim, pessoas que fazem o mesmo trabalho na Amazônia, por exemplo, têm o Estado como inimigo número 1, né? E muitas vezes são assassinadas. Então, essas são as diferenças que eram intransponíveis, quase, né? Nesse encontro entre o Xingu e o Danúbio, por exemplo. E aí, quando a Andréia, né, pergunta para a gente, assim, e ao mesmo tempo também pensar, né, que, assim, por exemplo, eu fui numa exposição lá sobre o Danúbio e tinha a exposição toda falava sobre um processo que eles fizeram de barramento do rio como uma domestificação do rio. Era quase um objetivo ali, né, domesticar as águas de um rio. Então, isso já era algum ponto de encontro entre um trabalho como Altamira e o trabalho que a Cristina, por exemplo, faz ali com aquele rio, né? Era um ponto de encontro entre aquelas águas. E como a gente pode trocar tecnologias e como a gente pode trocar técnicas de luta e como a gente pode ampliar nossa rede de aliados, né? E aí a Andréia falou um pouco também dos festivais, né? Assim, eu acho que, para mim, assim, festivais eles são feitos de gente, né? Então, eu acho que eu tenho uma experiência parecida com a Paula, assim. Como a Paula disse, eu encontrei pessoas que são aliados agora, pessoas que estão verdadeiramente interessadas, que estão querendo trazer essas narrativas, que estão abrindo os espaços, que estão compartilhando estruturas, e outras pessoas que não, que também estão fazendo essa curadoria por um modismo, por uma culpa, né, mas que a relação não se aprofunda para além da programação de um trabalho. E nesse sentido, isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça enquanto eu estava viajando, assim. Acho que a gente, né, como artista na América Latina, a gente já viveu experiências de ter artistas europeus que vinham para cá, né, que entravam em contato com territórios, com povos, com culturas, que faziam seus trabalhos e que iam depois apresentar na Europa, que nunca mais voltavam, que não tinham uma relação com as comunidades e com os territórios com quem estavam trabalhando. Agora a gente tem um novo cenário, uma nova possibilidade que é muito importante, que é artistas indígenas, artistas latino-americanas, artistas do sul global estarem indo apresentar seus trabalhos na Europa, isso é um movimento importantíssimo. E, junto com isso, eu ficava pensando como ampliar isso, né? Como avançar, assim, como compartilhar as estruturas, porque isso, para mim, era muito impressionante lá, assim, a quantidade de festivais, de curadores, de teatros, de coproduções, que existe no continente, né? E que nós, no Brasil, a gente não tem nenhum Ministério da Cultura hoje. Então, é possível um festival europeu apoiar um festival como o Tepi? É possível um festival europeu apoiar a feitura de um festival como o Tepi numa cidade como Altamira? É possível um festival europeu apoiar a construção de um espaço de cultura em Altamira? Então, essas eram perguntas que ficavam comigo e que me levaram e que é o que eu estou pensando hoje, né? Como aproveitar esse espaço que a Altamira teve, aproveitar essas relações que eu tive como artista e que estão se desenvolvendo no longo prazo, no médio e longo prazo,
para pensar isso, né? Para provocar isso, assim, para chamá-los também a essa responsabilidade, né? A essa habilidade de responder, a ampliar essas trocas. E aí eu só queria terminar assim contando um exemplo que eu achei que eu tive a chance de não só de testemunhar, mas de fazer parte. Que, por exemplo, quando eu fui para a França, eu fiz parte de uma curadoria da Lia Rodrigues, que é uma artista, coreógrafa brasileira, das mais importantes, uma pessoa das melhores que existem, e que foi convidada por um festival, pelo Festival de Outono, para fazer um portré da obra dela. Isso eu estou falando em 2021, né, com a situação da pandemia, assim, que eu acho que é sempre para a gente lembrar que é essa situação específica que a gente está vivendo e não outra. E ela disse que sim, aceitou, mas que ela só aceitaria se esse portré não fosse só da obra dela, mas se ela pudesse ampliar isso e fazer uma curadoria própria de outros artistas brasileiros que ela gostaria de levar para o festival também. Então, ela abriu, né, esse espaço que ela vem construindo há tanto tempo, que já é uma artista muito respeitada, com uma trajetória muito respeitada na Europa. Ela faz esse movimento de abrir esse espaço para outros artistas, que se não fosse esse gesto dela, não teriam esse espaço aberto. E, a meu ver, assim, isso foi não só um dos gestos mais contundentes que eu vi num momento de pandemia, uma resposta à pandemia, mas também uma inspiração para o que a gente estava fazendo lá, né? Para continuar assim, esse movimento da Lia, né? A cada, claro que do meu tamanho, mas pegar essa inspiração e dar comida, né? Dar comida para ela e regar e fazer ela crescer. Acho que por enquanto é um pouco isso. Nossa, muito, muito bacana a sua fala, Gabi, porque eu acho que traz tantas questões, né? Fazer essa comparação com as águas do rio Xingu, com o peixe, né? Assim, de como que isso se dá e como que são os ativismos, né? Nesses lugares. E ao mesmo tempo me chama muita atenção quando você fala, né? A Paula também, assim, também a Zahri, mas assim, como que nós podemos criar alianças, né? Alianças por meio desses festivais, aliança por nós, né? Uhum. A Paula faz um festival também, né, Paula? Então, assim, como que nós podemos criar as nossas alianças, né, estéticas, políticas e ativistas também, porque somos, né, por meio da arte, mas que trazem sentidos, assim. Eu sempre fico me perguntando, porque é isso, né, assim, o que nós esperamos também quando nós fazemos uma viagem como essa, né? Quando a gente retorna para o nosso país, como que isso se dá? Qual o movimento que foi criado? Eu acho que são muitas questões, né? Assim, porque, às vezes, assim, como se dá, por exemplo, os festivais ou mesmo as instituições que nos convidam, mas eles estão fazendo isso com um compromisso, as pessoas que estão ali assistindo, elas... né, como que se dá, né? Talvez isso se dá, né? Talvez isso aconteça, né? Com aliados que nós vamos ali costurando, né? Enfim, é um papo enorme. São muitas questões assim para falar e eu adoraria ficar aqui discutindo isso com vocês, mas talvez a gente vai ter que criar outros momentos. Eu acho que a gente não tem mais muito tempo, por incrível que pareça, já passaram quase 1 hora de conversa. E eu acho que eu queria rapidamente assim, pedir para vocês, se vocês possam responder assim, qual é o maior desejo de vocês quando vocês vão relacionar com essas instituições, do ponto de vista... Eu sei que é difícil essa pergunta, a gente tem muitos desejos, né? Mas o que é, assim, o que vocês esperam, assim, sabe, com essas instituições ou com esses canais que vão sendo construídos de alianças, de público? Não sei, assim, nós trabalhamos com realidades diferentes, a gente é muito massacrado também dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Acho que o Chile está sendo um grande exemplo para a gente agora, né?
talvez assim, na América Latina, é bom demais ver o movimento do Chile agora, mas quando vocês fazem as viagens, como nós fazemos, assim, talvez rapidamente cada uma responder, a gente tem muito pouco tempo mesmo, e as meninas da produção já estão puxando a orelha. Mas, assim, em poucas palavras, assim, o que vocês esperam quando os trabalhos de vocês vão para fora ou vão para instituições, na relação do público, na relação do compromisso, no desejo de vocês primeiro, assim. E a gente já pode, peço para vocês assim responderem isso rapidamente, assim, e a gente já pode ir despedindo também. Bueno, quisiera bueno, agradecerles, escucharlas como a Sai y Gabriela, que comprendo el 80% del portugués, así que también agradecido porque con la instancia de las actividades pedagógicas pude escuchar mucho el portugués que hubo en Tepi, así que ya cada vez puedo comprender mucho más. Y eso es un gran aprendizaje también gracias a este espacio. Siento que, bueno, eso que contaba Gabriela respecto de esta artista, que abre también su espacio con Kim Moon en plena pandemia. También hicimos un festival virtual y un festival solo dedicado a las naciones originarias, que fue la primera versión, el Festival Feyentún, una idea que nace de mi hermana, Evelyn González, que es cofundadora de la compañía. Y fue un espacio muy valioso también porque Kimun Teatro ya este año cumple 14 años de existencia y nos hemos ido abriendo caminos, caminos en las artes escénicas en Chile, también hacia otros territorios, generando, yo siento también una diferencia de que nuestro trabajo surge desde la comunidad y desde la comunidad en el vínculo luego con artistas de distintas disciplinas, pero siempre manteniendo el vínculo con la comunidad mapuche, trabajando sobre las temáticas y problemáticas que aquejan a la comunidad mapuche a nivel histórico y también a nivel contemporáneo. Y este festival surgió como aprovechando nuestras plataformas o ya las personas que seguían a la compañía para que también otras compañías tuviesen visibilidad. Porque en Chile hay muchos colectivos que trabajan desde la perspectiva, desde las naciones originarias, que no han tenido quizás la vitrina de festivales tan grandes, quizás como el Festival Internacional Santiago a 1000, y con la compañía nos propusimos tomar nuestros espacios para que ellos pudiesen tener una vitrina también importante. Esperamos haber aportado y esperamos que, lamentablemente, bueno, los fondos concursables es muy difícil siempre estar accediendo constantemente y eso es un desafío. Sobre todo, bueno, para las compañías, para las iniciativas de festivales que son diferentes, de tener apoyos desde los estados o también municipios, es algo que todavía, bueno, nosotras no lo tenemos, por ejemplo. Siempre hay que estar accediendo a fondos, postulando a fondos, y es lamentable cuando hay compañías que llevan muchos años trabajando y que han demostrado un profesionalismo, un reconocimiento a nivel nacional y también a nivel internacional. Creo que eso es un gran desafío que tenemos en Latinoamérica, en Chile, y es algo quizás que, claro, en Europa se vislumbra, es otro escenario. Y en ese sentido, quizá también ahí hay una responsabilidad de los festivales europeos de generar vínculos permanentes, quizás también con compañías o con festivales como Tepi o eventualmente con festivales emergentes como Feyentún, para que no se acabe y que pueda haber una segunda versión, una tercera o una cuarta, porque lamentablemente, bueno, en Latinoamérica siempre vamos a tener menos recursos que en el continente europeo. Eso es una realidad, es lamentable, y generalmente todos nuestros trabajos o las iniciativas culturales son desde la resistencia. Y muchas veces trabajamos mucho más de lo que recibimos o los honorarios que recibimos, porque generalmente estamos trabajando siempre.
Entonces creo que ahí, bueno, es un desafío y que hay que mantener los vínculos. Creo que eso es importante. No solo vernos como o los artistas que presentamos nuestro trabajo, sino que tenemos hoy día los artistas todos y todas deberíamos estar mucho más unidos porque hay una crisis también en el mundo y que necesita de la mirada de los artistas, que quienes estamos trabajando por la felicidad, por ser más sanos, vivir en una sociedad mucho más sana y sobre todo el conocimiento ancestral, el conocimiento de los pueblos originarios. O sea, yo siento que en la medida que me conecto aún más con la historia de mi pueblo, en la medida que voy recuperando el mapuzungún, la lengua, o que voy recuperando las ceremonias, también me vuelvo una mejor persona. Entonces, eso también lo comparto con el público o con otros. Eso debiese ser un ejemplo para las sociedades que queremos habitar y que tenemos que vivir en armonía entre los seres humanos y también con nuestro entorno, con el agua, con los ríos, con el bosque, con las plantas, aunque vivamos en contextos urbanos, porque la mayoría vivimos en contextos urbanos. Es difícil preservar las memorias vivas, pero se puede. Y hoy día nuestros ancestros y nuestras ancestras están despertando. Y nosotras, siento también las mujeres y las mujeres artistas que transmitimos ese conocimiento, estamos despertando a aquellos que vienen, a los niños, a las niñas, y nuestra sabiduría de nuestros abuelos y nuestras abuelas tiene que seguir vivo porque en esa medida vamos a cuidar mucho más el mundo que estamos habitando y para poder que la vida humana continúe un poco más, porque la devastación ha sido muy, muy, muy grande. Entonces, yo solo espero, bueno, agradecer este espacio y, bueno, Gabriela, Andreías, Sai, tienen una hermana acá, una hermana en Chile, una hermana mapuche. Si vienen a este territorio, aquí vamos a estar para recibirlas y ojalá poder seguir generando vínculos y lazos en el futuro. Ojalá. Obrigada. Zahri, você quer falar um pouquinho para a gente ir terminando também? Né? Falar o que você acha também, o que é essa importante para você, o que você pensa, seu desejo nessa relação? Olha, obrigada, Paula, pela tua fala. Obrigada mesmo. Eu acho que o que eu espero, assim, tentar ser breve, né? Assim, mas o que eu espero dessas relações entre indígenas, não vou nem falar entre países, né? Mas entre humanos, entre pessoas, né? Porque eu vejo que tem uma dificuldade muito grande da gente, principalmente artistas indígenas, a serem aceitos dentro do seu próprio país, né? Estou falando aqui no Brasil, né? E a gente, claro, a gente tem grandes artistas indígenas, artistas plásticos, cantores, sei lá, atores, escritores, né? E cada vez mais. Tudo bem, já. E... Ô, Gabi, tu quer ir falando? E aí eu... Vou, meu amor. Bom, peguei aqui do Quaquá. Olha, eu, na verdade, queria ecoar assim, a fala da Paula, porque eu acho que ela falou uma palavra muito importante, que é vínculo. Eu acho que é isso, sabe? O que eu espero dessa... Porque isso nada mais é do que, assim, do que a gente está girando o trabalho no mundo, né? Assim, que é estar trocando, que é uma vocação da arte, é uma vocação dos humanos, dos não humanos, é uma vocação da vida, né? A troca. Então, e como essa troca ela pode ser não só uma troca imediata, não mais uma troca dessas mercantilistas, né, que a gente que é o que está trazendo a gente para esse lugar de tragédia, de catástrofe,
mas ser uma troca de criação de vínculo. Então, eu acho que essa é a minha grande expectativa, assim, e que eu sinto que ela tem se confirmado com algumas pessoas, e é claro que é sempre algumas, nunca é todas, nunca é em todos os lugares, mas com algumas pessoas, alguns festivais, alguns curadores, algum programador, algumas artistas, alguns territórios, alguns povos, alguns rios. Eu acho que é assim. Então, assim, ecoar as vozes que eu tive o privilégio de escutar no Xingu, em Altamira, amplificar essas vozes. Todo esse trabalho, na verdade, ele nasceu desse desejo muito simples, que era compartilhar com cada um que fosse assistir esse trabalho aquilo que eu tinha tido o privilégio de ver e de ouvir. Toda a linguagem do trabalho ela foi construída em cima desse desejo muito simples. E quando o Zahri ou Paula puderem assistir, eu acho que vocês vão entender assim o que eu tô dizendo. Então, eu acho que é isso, que essas vozes possam ecoar, amplificar, encantar, assim como me encantaram, convocar, assim como me convocaram, e acordar, acho que Paula falou disso, né? Despertar, e despertar as outras vozes que estão ali, porque o Danúbio também tem seus encantados, o Danúbio também tem seus ancestrais, o Danúbio também tem os seus silenciamentos, assim como todos os rios do mundo. Então, acho que no encontro entre essas águas é possível essa semente, né? Tem uma fala na peça também que é isso, né? Que fala que o ribeirinho ele não é isso ou aquilo, ele é isso e aquilo, isso e aquilo. E isso também foi uma coisa que foi trazida para a linguagem da peça, né? É uma performance, mas também é uma denúncia, mas também é ativismo, mas também é um feitiço, mas também é um ritual, mas também é documentário, mas também é magia, ou pelo menos tem a possibilidade de ser. Então, eu gosto de pensar essa gira assim, nesses termos. E aí, me encantaria muito poder encontrar o teu rio, Paula, poder encontrar o teu rio, Zahri, e a gente fazer essas águas se encontrarem e cantarem juntas, e gritarem juntas, porque estão gritando também, né? E é isso, eu costumo dizer isso, né? Que esse trabalho ele não dá voz a ninguém, mas ele gostaria de dar ouvidos a quem não tem escutado há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios. Então, é isso, fazer essas águas gritarem juntas e serem ouvidas. Obrigada, Gabi. Muito bom ouvir as duas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo encontrar com vocês aqui, desses rios estarem aqui se cruzando, né? Eu acho que eu estava falando sobre a dificuldade que eu encontro daqui do Brasil da arte indígena ser aceita, né? Aparentemente, há uma ideia de aceitação, né? Mas é uma aceitação em que a gente precisa se adaptar, né? Então, quando a gente se adapta e se perde muito da sua essência, não existe uma aceitação lá, entende? Então, parece que quando eu, por exemplo, sei lá, eu estou mostrando um trabalho fora do país, parece que ele é bem mais valorizado aqui, né? Porque trabalho de fulano de tal teve em lugar tal, o fulano de tal, nananã. Então, a artista indígena, sei lá, estava no país tal, e, enfim, e vão lá dar os nomes dos países, né? A arte indígena, ela é uma arte talvez mais sensorial, né? A arte indígena, que são os nossos cantos, os nossos ritos, né? As nossas, vamos dizer assim, as pagelanças, né? Os nossos rituais de cura,
para invocar simplesmente a alegria de viver, de estar vivo e sorrir. É uma arte que ela não é feita de discurso, entende? É uma arte que ela é feita da concretude da coisa, né? Então, quando eu, Zahri, vou para um teatro, eu tô ali vivendo o meu dia a dia, né? O nosso dia a dia é uma teatralidade. Então, para mim, não há diferença em eu estar em casa fazendo a minha comida e ir para um tablado, né? Então, quando eu vou nesse lugar, eu começo a entender que a arte ela é tão mais poderosa para mim quando eu acredito e entendo que não tem separação. A gente que está separando as coisas, né? Bom, voltando ao meu raciocínio, parece que a gente precisa sempre estar tendo que se encaixar no negócio, sabe? Eu preciso escrever um texto muito bem elaborado para que a minha arte seja vista e entendida. E, às vezes, eu não queria explicar, eu só queria que ela fosse sentida, sabe? Então, eu acho que o que eu espero dessas internalizações, né, é que a arte indígena ela fosse mais aceitável, sabe? Na sua essência. E aí a gente também poder entregar um pouco mais dessa arte de viver, sabe? Parece simples e, na verdade, é simples o que eu estou querendo falar. Mas é isso. Às vezes eu tenho uma necessidade de que, sei lá, é como se um maracá é menos valioso do que sei lá, uma pedra esculpida por fulano de tal e tem um texto incrivelmente elaborado sobre aquela pedra, né? E um maracá é só um instrumento, um artesanato, né? Dão o nome de artesanato para continuar existindo esses níveis de poder, né? Então, é isso. Eu tenho um pouco de... eu começo a falar as coisas, eu me embanando toda, me perco nas coisas. Mas é isso, eu acho que o que eu desejo é essa aceitação mais genuína, né? A gente poder valorizar os nossos artistas indígenas, os indígenas são artistas genuínos, eu não tenho outra palavra para dizer, são artistas genuínos, né? A gente domina a arte, está nos nossos cantos, está na nossa fala, está nos nossos ritos, né? A nossa ancestralidade, o nosso ancestral, né? Estou falando não só do povo indígena, todos nós temos ancestralidade, né? O ser humano, né? Todos nós temos ancestralidade. Somos todos ancestral, né? Ela é a pura arte. É isso. Então, meu desejo é que a gente possa, como disse a Gabriela, que nossos rios possam se encontrar e que não haja distinção, porque, sei lá, tal povo estudou mais, ele entende mais, ou tal povo, sei lá, tem um discurso melhor do que o outro. O que é um discurso melhor também, né? Mas, enfim, é isso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, desculpa, muito lindo, Zahri. Acho que lindas falas, muito obrigada, gente, que bom ouvir vocês, acho que criar esses espaços, né, de discussão, de vínculos, né, para que as pessoas possam conhecer essa genuinidade, né, essa arte, independente de tanta imposição colonial, né, do que é arte, na verdade, veio em outro lugar, né? Olha, gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês, assim, essa aliança, porque se existe um vínculo, aqui tem, né? Nós estamos vinculadas, acho que eu, Gabi, Zahri, Paula, né, toda essa equipe que está por trás, a Gabriela, os intérpretes, toda a produção, a gente está aqui em um vínculo. Eu sempre falo que é um nós muito grande e que a gente possa
fazer mais esses rios se cruzarem e transformar em outros rios, nessa fluidez aí de ancestralidades que continuam, né, Zahri? Muito obrigada, muito mesmo. Agradeço demais. Obrigada, Andréia. Obrigada, Zahri. Obrigada, Paula. Obrigada, Tepi. Obrigada pelos rios, gente. Gracias. Obrigada, gente. Mañum. Obrigada pelo convite. Beijo. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra. Deixa eu te mostrar quem protege a minha terra.